Sabia que muitos alimentos industrializados, salgados, têm açúcar? Que é um açúcar escondido? Pois é, essa é a grande novidade que eu vou trazer para vocês, porque quando você come um pão, aí ele é salgado, ele é industrializado, e vou pedir um pão integral, que o integral sempre é mais saudável do que o não integral, do que o totalmente refinado. E eis que aqui nós vamos ter duas surpresas. A surpresa é a seguinte: o glúten famoso, que a gente fala, ai, não pão, não glúten. Gente, essa fatia de pão, qualquer tipo de pão que seja, pão de forma integral, pão de forma totalmente refinado, pão com glúten, pão sem glúten, cada fatia dessa, quando você está comendo, você está ingerindo esse tanto de açúcar. Aí, quando eu mostro isso para o meu paciente, ele fica literalmente abismado. Como assim? Tudo que é alimento, por exemplo, esse brócolis, ele tem os 3 macronutrientes juntos na natureza, tá? Então, ele tem carboidrato, ele tem gordura e ele tem proteína, tá? E sempre na tabela de nutrientes, você vai encontrar a classificação dele de acordo com o macronutriente que tiver em maior quantidade. Aí, quando você olha uma embalagem, você vai lá atrás e vê ingredientes. O primeiro que aparece é o que tem em maior quantidade e vão listando até a menor. Agora, vai naquela outra parte onde está escrito carboidrato, proteínas, gorduras. Pois é. Então, você se depara com um pão sem glúten, porque, afinal de contas, eu estou querendo sair fora do glúten. Glúten é pró-inflamatório e eu, com diabetes, quero mais do que nunca me desinflamar. Mas então eu vou sair da prateleira do com glúten para o sem glúten. Não, e o pior é que você não está trocando só 6 por meia dúzia, você vem com uma coisa mais agregada, tá? Então, se você pegar o grão de trigo, onde que está o glúten? O glúten é a proteína. E que está lá no meinho, né, a gliadina e a glutenina, que, como eu sempre mostro, as duas separadas são super amigas. Quando você junta as duas, que é o que tem na farinha, água e ação mecânica, você produz o glúten. Glu de cola. Ok. Só que se o glúten é complicado, tem uma outra proteína na casquinha daquele trigo, que é pior ainda que ele. Mas vamos nos concentrar na parte do açúcar escondido. Isso aí é para uma próxima oportunidade para contar para vocês. Porque pão, gente, ninguém deveria comer. Nem diabético, não diabético, ninguém. Por quê? Gente, é açúcar puro. Isso quando vem ainda por cima agregado com o tal do glúten, mas se não vem agregado com o glúten, pode ser que ele venha agregado de uma outra proteína da parte justamente da casca do trigo, que por incrível que pareça é pior que o glúten. Então, muita novidade que a gente tem que se colocar a par e alguém tem que contar isso para você. Bom, o que acontece? Toda vez que você ler, compra alguma coisa, vai lá e leia o rótulo nutricional. Pegou lá carboidrato? Gente, uma colher de sopa, tá? Toda vez que você vai numa tabela nutricional, equivale a 12 gramas de açúcar. Vamos, para simplificar, pegar que cada colher de sopa vai ser 10 gramas. Então, o que eu quero que você faça? Ó, toda vez que você pegar, não importa o que seja, pode ser, enfim, um alimento salgado, um industrializado que você está vendo que é, de repente, um salgadinho, mas dá uma olhada quanto que tem de carboidrato. E cada 10 gramas que estiver escrito lá, equivale a uma colher de açúcar. Faça sempre essa conta. Então, um outro detalhe importantíssimo é que você tem que ver que no pacote, por exemplo, num pacote de biscoito, um exemplo, você tem todos eles escritos a porção de 30 gramas. Por quê?
Porque presume-se que uma pessoa que vai fazer uma alimentação de um dia inteiro de 2.000 calorias, quando comer biscoito, só vai comer 30 gramas. Que seria o quê? 4 waffles, de repente 2 biscoitos recheados ou até 1, dependendo da marca. Então, o que acontece? Quando você vai olhar lá cada biscoito, você vai pegar na sua mão não para comprar, mas para verificar. E põe o carboidrato que tem em cada embalagem. A cada 10 gramas por porção, você equivale a 1 colher de açúcar. Então, você imagina que numa embalagem de biscoito recheado, quem é que come 2? Todo mundo come muito mais. Então, toda vez que a porção estiver determinada, a gente chama de medida caseira, você pega e compara e multiplica se você estiver eventualmente comendo mais. Essa é a conta certa para você observar o açúcar escondido em tudo. E isso me chamou a atenção porque eu ganhei uma bananinha seca lá, como é que chama? Aquelas coisas secas, né? Uma bananinha seca. E a moça do hortifruti me entregou assim com um sorriso de presente, falando assim, ai doutora, é para a senhora. Eu falei assim, ai obrigada. Aí ela falou assim, não, mas não tem açúcar. Como não tem açúcar? Porque para ela, açúcar é quando está escrito açúcar. Carboidrato não é açúcar, mas vira. Então, essa do pão ou de qualquer alimento, você verifica, porque até alimentos... Quer um exemplo? Por que o industrializado literalmente é do mal? Sabe quando você comia, antigamente, um salgadinho que você olhava assim na prateleira do supermercado e parecia um toicinho? Aí sua mente, oba, proteína e gordura. Aí você compra, olha para ele, tem a foto de um toicinho. Aí você chega em casa, você abre aquele aroma de toicinho defumado. Aí você vai, come, o gosto é exatamente igual. Agora, para pensar, lembra da língua que está sendo, assim, digamos assim, aromatizada para informar o seu cérebro do que está chegando para preparar as enzimas digestivas? Então, tá tudo preparado para você digerir proteína e gordura. E adivinha o que cai no seu estômago? Carboidrato, que aquilo é feito de milho. Por isso que a gente está assim. Bem, talvez você esteja espantada ou espantado, como você, poxa, mas como assim? Todo mundo manda comer, quando eu vou para um profissional da saúde, que o pão é para comer o pão integral. Mas quem é essa pessoa que está aqui diante de mim dizendo que não? Pão integral, nenhum pão é do bem. Me apresentando, caso você não me conheça, meu nome é doutora Gisela Savioli, eu sou nutricionista clínica funcional, fitoterapeuta, e a minha missão, porque eu digo que nutrição não é profissão, é missão, é mostrar a verdade escondida atrás de um cavalo de Troia. Eu digo que existem, assim, vários alimentos que entram na vida da gente como se fosse aquele presente grego, né? Aquele que conhece a história do cavalo de Troia. Então, aí entra aquele presente maravilhoso, só que à noite sai desse cavalo todos os soldadinhos inimigos e destroem lá a aldeia lá onde eles foram recebidos e receberam de presente, né? Então, é isso que acontece com você. A mesma coisa. Você está comendo uma coisa com cara de bom. Todo mundo fala que precisa comer a base da pirâmide nutricional é carboidrato. Gente, é pão, macarrão. Não é bem assim. Se você for ver as outras pirâmides nutricionais, umas, por exemplo, a base é água. Por quê? Porque a água é a base da hidratação para que o nosso corpo, principalmente com o envelhecimento, né, que a gente vai não tendo tanta musculatura, que é ali que está a nossa reserva de água também, você possa estar fazendo todas as funções metabólicas. E eu não estudei aqui no Brasil, porque
comecei estudando nutrição funcional, me encantei porque ela era assim algo tão diferente daquela nutrição clássica que eu aprendi na faculdade, mas ela fazia tanto sentido que eu fui na fonte. Fui estudar no Instituto de Medicina Funcional nos Estados Unidos e lá é que eu fiquei sabendo de muitas coisas que ninguém conta e muito menos vem a público desvendar. Mas eu estou aqui para isso e se achou o pão interessante, o assunto dos carboidratos escondidos atrás de muito alimento salgado, espera aí que eu tenho outras novidades para te contar. Agora realmente vem uma notícia bombástica. Não, eu acho que eu tenho outra pior, mas essa também é bombástica. Você que compra seu leite desnatado, porque você ouve aquela recomendação. Não, a mulher precisa, principalmente na fase da menopausa, precisa consumir cálcio. Então, no mínimo, 3 porções de laticínios por dia. Aí você vai falar, bom, pelo menos eu vou comprar o desnatado, porque afinal de contas, gordura faz mal. E eis que eu vou te dizer que quando você toma leite desnatado, olha esse gráfico. Simplesmente, essa bolinha preta que você está vendo é o que acontece quando você come, assim, um açúcar puro, uma glicose que você coloca no seu organismo. Olha o que acontece depois de 15 minutos. Agora, exatamente depois de 15 minutos, tá vendo aquele grandão lá em cima, que tem um quadradinho? Aquele é o leite desnatado. E o leite comum tá igual a glicose. Portanto, quando você está consumindo leite desnatado, assim, na intenção de estar tornando aquela alimentação mais saudável, você está tendo um pico de insulina superior ao da glicose, porque o que segura esse pico? Gordura. E a gordura do leite. Mas eu não estou falando aqui que você tem que tomar leite desnatado, porque afinal de contas nós somos os únicos mamíferos que continuam mamando depois de ter dentes e leite de outra espécie. Mas eu não quero me deter a falar hoje mais sobre o leite, porque eu tenho outras coisas incríveis para contar para vocês. Mas, realmente, laticínios é uma realidade que você tem que tirar da sua vida se você quer uma vida saudável, sem osteoporose. Como assim? As maiores osteoporóticas do planeta são as maiores consumidoras de leite. Por quê? O leite acidifica tanto o sangue. E o que o corpo faz para manter seu sangue num pH bem sutil que ele tem que ficar? Faz o seu paratormônio, cata lá, ó, preciso de cálcio, tira do osso para colocar no sangue, para fazer uma coisa que a gente chama de tamponar. Então, você fica preocupada com o cálcio, fique preocupada em não tirar o cálcio dos ossos. Esse é um exemplo. Mas e leite em pó? Parece que as pessoas, eu falo assim, do que é feito o leite em pó? Não é feito de leite? Gente, simplesmente é veneno concentrado, né? Porque você só tirou a água. O resto, que é aquela proteína, a proteína do leite de cada espécie é feita para o crescimento do seu bebê. Nós humanos, nossos bebês nascem o quê? Uns 3,5 kg arredondando? Então, o nosso leite, ele tem a proteína dele de 18% para o nosso bebê. A vaca também. Só que a vaca, o bebê dela, nasce com 60 quilos. Então, é claro que a proteína para um bebê de 60 quilos tem que ser 82% em 1 litro. Então, olha quanta coisa que a gente não sabe e que vai colocando para dentro do organismo e depois não sabe por que inflama. E lembrando, né, inflamação é a gênese, é o início de todas as patologias praticamente, né? Agora, e o adoçante? Toma adoçante, porque afinal de contas é melhor do que açúcar. Pois eu vou dizer para você que eu prefiro um pouquinho de açúcar do que um adoçante. Porque a gente não engana o corpo. Quando você
põe aquele adoçante e sua língua sente o sabor doce, dependendo do adoçante, a sua simplesmente insulina vai subir, porque ela está acreditando que está chegando glicose. Meu Deus! Pois é, então é muito melhor você pôr um pouco de açúcar, mesmo que seja um demerara, vamos dizer assim, porque pelo menos aquilo não é tão venenoso e tão químico quanto um adoçante. Agora, isso é para falar que, na verdade, o que nós temos que fazer, principalmente no caso de quem é diabético ou pré-diabético, vamos fazer aquele desafio dos 15 dias. O que reconhece o sabor doce na nossa língua são as papilas gustativas. Então, o que você faz? Fique 2 semanas sem pôr nada doce, artificialmente, porque quando você tem um aditivo que é para enaltecer ainda mais o sabor daquele pseudo-alimento, aquilo não é natural. Aquilo faz com que você fique com as suas papilas gustativas anestesiadas para o que é considerado comida de verdade. Então, 2 semanas é o tempo que você leva para trocar as suas papilas gustativas. Aí sim, você volta a comer uma fruta e sente o gosto gostoso da fruta, que se você comer hoje, você vai achar a coisa mais sem graça do mundo. Por quê? Porque você está com o vício dos sabores artificiais. Então, nada melhor do que você reeducar o seu paladar. Bom, então, pão integral? Não. Leite desnatado? Não. E não leite, tá? Que humano não tem que tomar leite de outro mamífero, a não ser o da nossa mãe, tá? Outra coisa, então, nós temos os adoçantes que também não. Você vai agora cair naquela de que barrinha de cereal é tudo de bom? Gente, aquele é veneno. Por quê? Primeira coisa, sempre ela vem carregada de tantas outras coisas, o açúcar escondido, mas principalmente tem muitos fungos. Esses alimentos industrializados que ficam depois um tempão estocados em prateleira, é complicado. E quando não é para desenvolver o fungo, eles colocam um produto que é um aditivo alimentar para matar bactérias. Aí você come e esse alimento vem com aquele aditivo alimentar que é para matar bactérias e vai matar quais? As suas, o seu intestino, que são as meninas dos olhos da vez. Então, gente, cuidado. Tá? É aquela história, a metade de uma barrinha de cereais é igual a uma maçãzinha daquela que tem o nome de uma menina, que dá 50 calorias. Evidente que é melhor você comer comida de verdade, aquela como vem da natureza. E quando você faz aquilo que eu estou pedindo, de 2 semanas de detoxificação da sua língua, você na hora de comprar um chocolate, não vai cair naquela de comprar um chocolate light. Porque assim, light é qualquer coisa que tinha no produto original e que foi retirado 25%. Por isso você vê aquelas receitas assim, aqueles de bolos enormes e do lado o mesmo bolo light. Exatamente, eles pegaram algo ali de dentro e diminuíram 25%, então isso permite você colocar o light na embalagem. Já no caso do diet, ele tem a retirada de um ingrediente. E quando você tira o açúcar de um chocolate, o que é acrescentado para dar mais sabor? Simplesmente gordura. Dá uma olhada nas embalagens. Então, quando você fizer esse detox aí da sua língua, das suas papilas gustativas, uma coisa que você vai começar a apreciar é o chocolate 70%, tá? Porque ele não vem carregado de leite, ele não vem carregado de glúten, ele não vem carregado de açúcar, e esse sim é do bem. Bom, agora você deve estar dizendo assim, meu Deus, por que eu fui ouvir essa nutricionista? Ela tira tudo. Não, gente. Eu tiro as coisas do mal, que são para o seu bem, que são pró-inflamatórias e adoecem o seu corpo. Porque não estão lá na Bíblia, gente.
Não tem curral lá na Bíblia, não tem padaria. E se você observar o que Deus fez para nós comermos, não tem nada na natureza com glúten. O glúten, ele é do trigo, da cevada, de alguns cereais que você precisa, depois de plantar, colher, refinar, fazer farinha, fazer o pão, etc, etc, etc. Então, nós evoluímos sem esse tipo de proteína para entender o nosso corpo e fazê-lo entender para não adoecer. Bom, aí você diz, bom, não posso comer pão, não posso tomar meu café com leite e o que eu vou comer? Não, meu café com leite com adoçante, né? E o que eu vou comer? Gente, o mundo está aí. Olha para a natureza. Tudo que tem na natureza é do bem. Eu costumo dizer assim para o meu paciente: arroz, feijão ou macarrão? Qual está mais perto da natureza? Ah, o arroz, feijão. Perfeito. Agora, arroz, feijão ou uma raiz, uma mandioca, uma batata doce, um inhame? Qual está mais perto da natureza? A raiz. Então, pense sempre assim que você nunca vai errar. E outra, continua comigo, porque eu tenho receitas maravilhosas e todas gostosas. Porque a coisa mais gostosa é quando o paciente no consultório, fazendo uma degustação, diz assim: nossa, doutora, eu pensei que a senhora fosse tirar tudo de mim, mas eu nunca comi tanto. E tão gostoso. Pois é, tem muita coisa que você vai aprender que é gostosa e faz bem.